Oi, boa tarde. Todas as pessoas que estão vendo. Hoje eu vou falar sobre alguns pontos de Libras de novo. Hoje eu vou falar sobre o sinal. O surdo, toda vez que você conversa com o surdo, ele te dá um sinal. Vou explicar bem rapidinho, tá, gente? Para não gastar muito tempo. Por exemplo, o meu sinal é Viviane, porque os meus alunos me deram esse sinal por causa do meu olho que é meio puxado, aí eles falam que fica bonitinho aqui. E o V de Viviane, então fica legal assim. Por exemplo, meu aluninho Douglas, ele tem uma pinta aqui. Então nós pega o D e coloca aqui, Douglas. A minha aluninha Sabrina, ela tem um cabelo encaracoladinho. Então o sinal dela, ela fez assim, que é o sinalzinho dela. Então eu achei muito legal essa parte também, porque eu também não tinha sinal. E eles colocaram em mim. Outro ponto, assim, positivo, assim, que eu gosto bastante é da gramática de Libras. Por quê? Porque a gramática de Libras é uma gramática fácil. Eles não conjugam verbo. Por exemplo, correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis. Eles correm. É assim, né? A nossa gramática do português. Eles não. Correr. Pronto. Por exemplo, falar assim, o menino correu ontem. Aí, tipo assim, vai colocar assim, menino correr ontem. Não vai colocar o menino correu ontem. Vai colocar correr. Não vai colocar correu, que é passado, né? Então, a gramática do surdo, o verbo sempre fica no verbo. Ele não fica nem no passado, nem no futuro. Ele fica no verbo mesmo, presente. Então, eu acho muito interessante isso. Se você quiser falar se ele correu ontem ou se ele vai correr futuramente, aí você fala assim, por exemplo, a criança, né? Vamos colocar a criança. A criança correu ontem. Não, faz tempo, ou senão ontem. Agora, se falar a criança correu futuro, ou senão amanhã, quer dizer que ela vai correr ou ela vai correr no futuro, que é mais além ainda do que amanhã. Então tem tudo isso, é muito interessante. Outra coisa também que eu acho muito interessante é como alfabetizar uma criança com deficiência auditiva. Nem todo surdo é mudo. Tem muita gente que confundem isso. Fala assim, eu conheci um surdo mudo, não sei o quê. Aquele menino lá é surdo mudo. Aí eu falo assim, eu já penso, sai algum som da garganta dele? Se emitir algum som da garganta dele, se ele falar assim, já não é mudo. Ele só é apenas surdo. Ele não fala porque ele não ouve, mas não significa que ele não possa falar. Futuramente ele vai numa fonoaudióloga e a fonoaudióloga vai trabalhar a linguagem com ele. E ele pode aprender a falar sim. E emitir som sim também, porque sai som. Existe o surdo mudo? Existe, mas só quando eles não ouvem e não sai o som. Então, minha cachorra tava latindo, eu tive que dar uma paradinha. Então, aí ele é surdo mudo quando ele não ouve e não sai som nenhum. Aí ele é surdo mudo. É muito raro acontecer isso. E como você alfabetiza um surdo, uma pessoa com deficiência auditiva? Pois bem, é assim. Eu aprendi, eu pesquisei muito, eu fiz isso com as minhas crianças, deram certo. Depois eu vou mostrar uma cartinha que a minha aluninha me fez, que coisa mais linda, eu achei linda, perfeita. E em 2 anos ela conseguiu formar frases, fazer um monte de coisinha. Eu alfabetizei eles assim. Quando você pega uma palavra, por exemplo, você primeiro ensina o alfabeto, A, B, C. Primeiro de tudo, você pega o alfabeto em caixa alta, que significa o alfabeto maiúsculo. Aquele A grandão, o B grandão, o C. Se apresenta esse alfabeto para a criança. Em seguida, você vai pegar o alfabeto grande, tipo a letra A. Tá lá a letra A. Aí você vai socializar a letra A com a letra A. Você vai mostrar a letra A com a letra A no alfabeto de Libras. Então você tem que mostrar as duas juntas. Aí ele vai associar. Entendi. Aí depois vai associar o B com o B. Depois vai associar o C, a letra C, com a letra C.
Isso eles têm que aprender primeiro de tudo, que é o caixa alta, que é o que exige eles aprender, que é só o caixa alta, que é a letra maiúscula. Mas eu fui além, eu quis ir além. Mas depois eu fui além. Aí eu apresentei tudo pra eles, né? O professor apresentou, beleza. Depois, o que eu fiz pra ficar bem mais interessante? Eu comecei a apresentar figuras, que eu acho muito interessante trabalhar com figuras. Até separei algumas aqui. Por exemplo, essa daqui eu apresentei a televisão. Você apresenta a televisão pra ele, na figura, que ele vai saber o que é. Você vai escrever com letra maiúscula, televisão do lado. Depois você vai fazer a datilologia de televisão. Televisão. E depois você vai mostrar o sinal da televisão, que é televisão. Então são essas 4 etapas que você precisa aprender para poder passar pro surdo, que eu acho muito interessante. Depois disso, que você fez toda essa trajetória, porque na verdade a criança com deficiência auditiva ou o adulto, não sei quem que vocês vão ensinar, eles têm que decorar. Eles decoram. Eles não se alfabetizam igual nós que ouvimos. Por exemplo, a gente vai ouvir o T. T e E. T. Lê. L-E. Como eles não ouvem, eles não decoram o som. Então, por isso que você tem que trabalhar essas 4 etapas com eles. Por exemplo, a água. É uma coisa que é difícil de você ter, para poder mostrar para eles. Aí você vai no pátio da escola, igual eu fiz com meus aluninhos. Mostrei a água para eles, abri a torneira, a água começou a cair. Aí eu falei para eles beber. Eu falei assim, ó, isso aqui é água. Aí eu fui e escrevi água para eles. Depois eu fiz a datilologia da água. Água. Depois eu mostrei o sinal, que é água. Então eles têm que aprender essas 4 etapas perfeitinho para conseguir chegar numa perfeição. Isso leva um pouco de tempo, tem que ter muita paciência. Aí você fala cantor, aí você pode falar ambulância. Aí aqui eu falei que era a professora, explicando. Aqui eu já falei que era o avião. Aí eu fui mostrando pra eles e fui ensinando. Tem que ter bastante paciência, mas a gente consegue chegar lá, gente. É um trabalho muito árduo, mas é muito prazeroso. Aí depois que você apresentar tudo isso, você vai formar as palavras. Por exemplo, eu tô olhando aqui, gente, porque eu tô pegando umas coisas aqui, tá? Então você vai pegar, tipo assim, ligar as palavras, você vai fazer várias palavras primeiro, aí depois você pode fazer um joguinho de palavras, colocar todas as palavras com figuras e falando pra ele colocar perto, pra ele saber se ele assimilou a palavra com a figura, até ele aprender. E bastante escrita, muita escrita, porque eles têm que decorar. Depois que eles aprenderam tudo isso, aí fica mais fácil. Aí você começa a trabalhar vários jogos, músicas, vocês começam a fazer várias coisinhas. Aí, essa é uma das etapas. No próximo vídeo, eu vou ver se eu consigo pegar meu dicionário que eu montei de Libras, que eu achei muito interessante, e vou mostrar pra vocês. E vou mostrar algumas outras coisas que eu tenho da aula aqui, que eu preparei bastante aulinhas pra eles, e eu guardei algumas coisas. Aí eu vou mostrar pra vocês. Agora, vamos cantar um pouquinho. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito
necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando